boa noite mais uma vez para todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, esse dia de hoje, né, 30 de março, né, é um momento em que eu quero compartilhar com vocês, como eu disse pela manhã, foram 30 dias aqui nessa jornada desse processo de autorregulação emocional. Eu sei que para muitos aqui foi quase que impossível, né? Foi quase que impossível participar dos 30 dias, mas praticamente todos vocês aqui estiveram durante esses 30 dias, né? Aí teve uma pessoa que disse assim: Ah, Nete, eu não consegui participar, fiquei uma semana, né? Porque eu estava sem internet, mas só o fato de já ter participado cerca de 21 dias, eu tenho certeza que a pessoa já sentiu ali uma grande diferença, tá? E antes da gente vir com os feedbacks, né? Que eu sei que tem muita gente aí bem empolgado, querendo compartilhar a sua experiência, compartilhar os seus resultados e benefícios que tiveram ao longo desses 30 dias. Eu quero começar falando para vocês, para quem já está aqui, para quem é, está me acompanhando desde o mês de fevereiro, e também para os novos, né? Tem muita gente aqui nova que participou algumas vezes ou nunca participou, e eu quero só explicar brevemente aqui, bem resumidamente, o que é esse exercício de autorregulação emocional, da onde surgiu e por que que eu tenho me preocupado em sempre compartilhar com vocês, estudar e trazer aqui para vocês, tipo, olha, isso está funcionando comigo, ó, eu quero compartilhar com vocês, né? Então, o que foi que eu fiz ao longo desses anos? Tudo que eu vim aprendendo durante esses anos, eu venho aplicando em mim. Então, eu faço uma autoaplicação, eu faço as anotações, eu tiro foto, eu anoto, eu registro. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava olhando um caderno meu onde eu registrei muita coisa, né, ao longo desses anos. E sempre que alguma coisa funciona para mim, as primeiras pessoas para quem eu compartilho, né, minhas irmãs que estão aqui, estão de prova, né, que eu sempre compartilho com elas, primeiramente, e funciona com elas, aí funciona comigo, eu falo, pronto, aqui eu já vou passar, né, para as demais pessoas. E isso eu vim fazendo ao longo dos anos, literalmente anos, né? Eu levei anos para entender o que eu estou passando para vocês aqui, né? Fora que, além de fazer essa autoaplicação, eu também venho estudando, lendo, né? Fazendo formações, mentorias e assim por diante. E eu comecei a observar que muita coisa que as pessoas, aquelas pessoas antigas, né, lá nossos bisavós, nossos avós faziam, com o tempo se perdeu. Hoje, dificilmente você vê uma pessoa fazer algum tipo de tratamento natural, né? É tudo medicamentosos, é muito remédio. E olha só como é interessante, a mídia passou uma ideia para a população no geral, né? Não é só aqui no nosso país, mas no geral, a mídia colocou na mente das pessoas que a cura das doenças delas é a base de remédio, né? Então, essa medicina que nós temos atualmente, não sou contra os remédios, jamais, até porque numa necessidade, uma situação em que você precisa sentir o alívio ali de uma dor, realmente os remédios eles servem para isso. Mas eu falo em questão de tratamento, né? Um tratamento algo longo, aquele tratamento que o médico diz assim, ó, para o resto da vida você vai tomar esse remédio. Gente, quando eu escuto isso de um médico, eu fico pensando, será que realmente é para o resto da vida que eu vou precisar tomar esse remédio? Porque se aquele remédio fosse para me curar, eu não precisaria tomar ele para o resto da vida. É isso que eu não entendo. Então, qual vai ser a finalidade e o objetivo desse remédio? Não vai ser para cura. A finalidade e o objetivo desse remédio vai ser o quê? Apenas paliativo, apenas para você não, para camuflar a doença. E eu falo camuflar porque, com o tempo, você pode observar quem já fez algum tipo de
tratamento ou que atualmente faz, toma o remédio, melhora de uma coisa e piora a outra. Eu falo isso por experiência própria quando eu fiz um tratamento de tuberculose durante um ano. Eu lembro que eu melhorei da tuberculose, mas as sequelas foram muitas, muitas sequelas mesmo, né? E uma das sequelas foi muita mancha no meu rosto, no meu corpo. Eu fiquei com umas manchas escuras e demorou muito aquelas manchas saírem do meu corpo. Então, não é um tratamento, gente, que você faz e pronto, você não sente, não fica sequelas, não. O tratamento medicamentoso sempre deixa sequelas, né? Fora aqueles tratamentos que a base de ansiolíticos, antidepressivos, que com o tempo você vai perdendo a sua capacidade de raciocínio lógico, né? Aquela parte em que você está, né, com muita clareza, porque o tempo todo você está dopado. Então, é muito disfuncional você viver dessa forma, não é verdade? Né? Você viver à base de remédio. Se você precisa se levantar, precisa tomar um remédio. Se é para dormir, precisa de um remédio, porque eu lembro que era assim que eu vivia. Para dormir, eu tomava um remédio. Para acordar, eu tomava outro remédio, porque o efeito daquele remédio que eu tomava para dormir me deixava literalmente prostrada. Eu só conseguia fazer alguma coisa no outro dia quando eu tomava um outro remédio para cortar o efeito desse. Aí, gente, é uma coisa muito louca. O cérebro não acompanha isso, ele não acompanha esse ciclo. Você toma um remédio para desacelerar a mente e dormir, te dopar. Aí no outro dia você toma um para cortar isso. O cérebro ele vai entrar em parafuso. É por isso que com o tempo você fica desse jeito, com problemas de esquecimento, dificuldade de aprendizado, de concentração, porque esses remédios eles afetam bem mesmo ali, ó, na parte cognitiva sua, tá? E se fosse para curar, eles não pioraria justamente a parte que você mais precisa, que é a parte mental, né? A parte de tomada de decisões, né? Então, o que eu quero dizer com vocês? Quando eu comecei a observar que os remédios, eles melhoravam uma coisa e pioravam a outra, eu comecei a estudar. Eu falei, não, deve existir sim. E sim, existe, né? Nossos avós, nossos bisavós, nossos ancestrais, eles usavam, né, tratamento com chá, com mel, massagem, banhos, óleo, né? Hoje, quando a gente fala de um chá, a pessoa não sabe nem o que é chá. E quando sabe o que é chá, é aquele lá do supermercado da caixinha, né? Que está, de acordo com uma pesquisa que foi feita, quase todos os chás que você compra lá no supermercado, eles vêm misturados, eles não vêm 100% natural. Eles vêm misturado com galho, com folha, com tudo ali. Com um bicho, com asa de inseto e assim por diante. Então, você quase que não vê mais ninguém tomando um chá, tirar dali da folha e fazer o chá daquela folha ali naturalmente. Você quase não vê mais isso, né? A NASA. Então, fala assim, eu não gosto de chá. Ah, ainda tem isso, né? Ainda tem as pessoas que não suportam chá, né? Troca qualquer tipo de tratamento natural por pra apenas remédios, né? Comprimidos e assim por diante. E quando eu comecei a estudar mais a terapia integrativa, eu fui observando que sim, é possível você fazer um tratamento natural. Começou como? Começou primeiramente com eu sentindo o desconforto da menopausa, eu já falei várias vezes aqui para vocês, né? Quando eu comecei a sentir o desconforto da menopausa, eu fui me consultar com um médico integrativo, viu? Um médico, né, da área da terapia integrativa, mas só que ele é médico mesmo, e ele se especializou dentro da área integrativa, tá? Ele passou para mim um tratamento natural
E depois, quando eu voltei lá com ele, ele passou um tratamento já à base de remédios, remédio de farmácia. E aí ele falou assim: você vai tomar por 3 meses e vamos ver o resultado. Ok. Eu tomei durante 15 dias, eu engordei 5 quilos. Aí eu fiquei, oxe, tá, voltei lá com ele, eu falei assim, doutor, esse remédio aqui tá só me engordando. Claro que eu senti o alívio dos desconfortos da menopausa, mas eu estou engordando assim descontroladamente. E eu não mudei nada na minha alimentação, nada da minha rotina. Aí ele falou assim, olha, aí você tem que decidir, né? Se você tem que decidir, ou você fica saudável e gorda, ou você fica magra e doente, né? Claro que ele não disse isso, mas assim, em outras palavras, foi mais ou menos isso, né? Aí eu falei, sério, gente, eu vou ter que tomar um remédio para ficar me sentindo bem do desconforto da menopausa, mas e obesa, porque se em 15 dias eu engordei 5 quilos, imagine 3 meses, né? E aí eu voltei para casa e fiquei pensando, né? Eu sempre quando alguém me fala uma coisa assim, eu geralmente eu passo o dia matutando naquilo. Eu me deito no chão e fico olhando para cima, pensando assim, onde é que eu posso buscar uma solução para isso, né? Eu gosto muito de fazer isso, de me deitar e ficar olhando para o nada, assim, sabe? E aí foi vindo. A minha sogra me deu um livro de medicina integrativa, e aí eu fui olhar esse livro, eu achei aquilo muito interessante, eu falei assim, vou já pesquisar mais sobre isso aqui no computador. E nisso eu descobri uma terapia integrativa, que é a base de chá, óleo essencial e também massagens. E foi aí que eu fui estudando, né? É uma formação ai, me esqueci agora. Tem uma faculdade que tem o ensino ali de ensino superior e também ele oferece esse ensino tecnológico, né? Tecnólogo, quer dizer, a formação tecnóloga, né? Então, aí eu falei assim, eu vou fazer, e eu fui estudando e fui achando interessante aquilo, e eu comecei a aplicar na minha vida. Gente, quando eu fiz por 3 meses, eu vi um resultado assim, muito, sabe? Eu falei, não, tenho que compartilhar com as minhas irmãs. Compartilhei com elas. E aí eu compartilhei com algumas amigas e foi, fui tendo muitos resultados, né? Resultados assim, tipo, uma das minhas amigas falou que fazia anos que ela ia fazer a triagem dela de pressão alta e diabetes nunca dava controlada. E em 3 meses que ela fez o tratamento junto comigo, o médico ficou surpreso. Ele falou, vou falar, não vou falar o nome dela, eu vou falar Dona Maria, né? Dona Maria, olha o que você está fazendo, continue fazendo, porque aqui, ó, no seu prontuário, toda vez que você vem, nunca dá normal sua pressão e nem a diabetes. E você, pela primeira vez, está excelente os resultados da pressão e da diabetes. Então, gente, como que um tratamento natural desse deixou, né, ficou esquecido? Porque olha os resultados, 3 meses. E ela vem tomando há 5 anos remédio para pressão alta e para diabetes. E sempre dá descontrolado. E ela fez o tratamento natural, em 3 meses ela já sentiu esse resultado. E foi aí que eu comecei a aplicar assim, mesmo como uma rotina, como um hábito, todos esses tratamentos naturais, e eu fui vendo um resultado, muitos resultados mesmo, e eu quero já compartilhar esse resultado com fotos do meu antes e depois. Aí tu pode colocar, Thales, aquele lá para mim, que não tem nada escrito, se tu estiver me ouvindo aí, aquela minha foto que tem duas em uma foto só. Aí lá está o antes e está o depois. E eu vou compartilhar aqui com vocês, primeiramente, o que eu fiz em mim. Depois eu vou compartilhar de algumas outras pessoas que me permitiram compartilhar aqui o resultado.
E foi aí, gente, que eu fui catalogando e desenvolvi esse método chamado método regenera. Por que regenera? Porque estamos gerando outras, outras emoções, outro corpo, né, por assim dizer, depois desse tratamento, né, desse acompanhamento. Não está aparecendo nada por enquanto, Thales. Olha aí, gente. Conseguem ver aí? Esse aí é o antes e o depois. Aí, ó, nessa primeira foto, inflamada, eu só vivia inchada, é porque qualquer coisa era remédio, né? Só que aqui não foi, isso aqui foi quando eu ainda tomava remédios, ansiolíticos, né? Antidepressivo, remédio para insônia, remédio para dormir, né? Tomava remédio para fibromialgia, tá? E olha como eu era antes. Percebe como meu rosto era manchado em cima, na testa? Percebem essa região? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas essa região aqui, ó, do meu rosto era escuro, tinha uma mancha redonda assim, ó, que o dermatologista já falava que era melasma, né? Aí a Nasa na primeira foto tá parecendo uma pessoa louca mesmo, viu? Meu Deus. Aí a Karina, né, falou que aqui, a Karina nem parece. É verdade, viu, Karina? Não parece que é a mesma pessoa. Isso aqui não é montagem, viu, gente? Isso aqui literalmente era eu. Assim que eu comecei a fazer, sumiu, Thales, a foto. Aqui foi assim que eu comecei a fazer, né, todo o processo da terapia. Aqui foi a da terapia, tá? Percebe todo o meu rosto inchado, percebe? Sumiu de novo a foto, Thales. Meu rosto inchado. Aqui eu pesava 72 quilos, tá? Essa foto do lado é eu atualmente, tá? Eu atualmente. E eu acho que se eu fosse falar, perguntar aqui para cada uma de vocês em qual foto eu estou melhor, a resposta seria atualmente, né? Seria uma resposta só. E olha só, aí depois, agora compartilha aquela outra, Thales, que tem uns escritos do lado. Pronto, que eu não estou lembrando a palavra. Mas observações. Aí compartilha, por favor. E depois, né, que eu fiz a terapia, que eu melhorei minha rotina do sono, que eu melhorei questão de fazer exercício, alimentação, ficou bom. Vocês vão ver aqui na foto, ficou bom. Ainda não está aparecendo. E foi nessa ocasião aí, ó, tá vendo? Novembro de 2023, que eu fui ao médico, né? Não vai dar para vocês perceberem muito, porque eu tirei essa foto, não tá uma boa claridade atrás, mas eu tentei tirar com a mesma cor de blusa, né? E a mesma posição do cabelo e tal, né? Para vocês verem. Eu coloquei as observações, mas eu acho que se eu não tivesse colocado, vocês conseguiriam ver essa diferença. Percebem o meu cabelo? Percebem aí o meu cabelo? Ralo e sem brilho. Não tem volume. E na outra foto, o meu cabelo com volume e brilho, tá? Observe os olhos. Os olhos sem brilho e
também com olheiras, né? Com olheiras. E aqui, gente, eu já tinha feito terapia. Já tinha feito toda a mudança na minha vida, mudança de rotina, sono e uma boa alimentação e tal, e fazendo exercício, mas percebe como é que eu estava? Aqui é a minha foto do antes de eu começar a fazer os exercícios de autorregulação emocional. E também a introdução da aromaterapia e da fitoterapia. Aqui nessa foto eu usava, gente, minas de creme no rosto, usava hidratante e era creme para tirar ruga, é creme para tirar mancha, era creme para não sei o que mais e creme hidratante. Não sei se vai dar para vocês verem. Ainda tem um pouco de mancha no meu rosto nessa foto. Não, não dá muito para ver, mas assim, ainda tem um pouco de mancha. E aí, olha só na foto atual a diferença, né? Meu rosto bem limpinho. Aí eu não estou usando, desde essa data até agora, eu não usei mais nada no meu rosto assim de hidratante, não uso. Cabelo, o mesmo tratamento que eu fazia antes, só que eu melhorei usando produtos naturais também no meu cabelo, tá? Da linha de óleos essenciais. E com os exercícios de autorregulação emocional, aquele que a gente faz no rosto e tal. Lembra que eu falei, teve uma das vezes aí que eu mencionei que esses exercícios, esse movimento que a gente faz no rosto, eles produzem colágeno, eles fortalecem, enrijecem os tônus musculares do rosto, do corpo, tá? Deixa eu ver que alguém mandou aqui uma mensagem. Tu usa protetor solar no rosto? Não, mana, não uso. Aí a Neide, agora a pele está bem limpinha. Então, eu não uso. Assim, eu uso protetor solar quando eu vou ficar muito tempo exposta ao sol. Aí sim eu uso. Mas aquele sol da manhã que eu falo, o banho de sol, onde eu fico com a minha mão ou assim, ou com a minha mão assim, ó, eu fico nessa posição de frente para o sol, né, para os meus receptores conseguir absorver a luz solar, a energia, né, do sol, melhorar a minha vitamina D. Aí eu fico com as minhas mãos assim ou assim. Geralmente eu fico um pouco assim para poder não doer tanto a minha vista e conseguir olhar um pouco para aquela claridade do sol, porque a vitamina D também entra pelos olhos, tá? Aí nesse momento eu não uso protetor solar, eu fico 30 minutos lá no sol, tem dia que eu fico 45 minutos, quando eu tenho tempo, assim, eu fico 45 minutos, mas no mínimo, eu fico 10 minutos. E é o suficiente. Eu não fico com protetor solar durante o dia. E outra coisa também que melhorou muito, muito, gente. Suor, o meu suor não fede de jeito nenhum. Por causa do tratamento com óleo e com chá, você não transpira odor, porque quando você faz qualquer tipo de uso constante de medicamento, o seu corpo começa a liberar toxina, você fede a enxofre, literalmente. Depois você pode pegar uma roupa sua que você suou, como tem o cheiro de enxofre, porque vem da medicação, vem de um corpo inflamado. Corpo inflamado faz você produzir um suor com um cheiro de enxofre. Então, quando você desinflama, muda a alimentação, você muda ali alguns hábitos, seu suor não tem esse odor. Você vai continuar transpirando, mas com um outro odor. Porque não é normal, gente, vocês terem esse odor de chulé, de suvaqueira, de cabelo fedendo, de tirar uma roupa e aquela roupa está insuportável. Não é, isso é disfuncional também, tá? Então, quando você tira certos comprimidos, remédios que você está ali tomando constantemente, alguns tipos de alimento, seu corpo
muda completamente, tá? Então, aqui já é a introdução, né, de alimentação diferente, né, que é aquele kitiária que eu sempre posto para vocês, que é meu arroz, né? Eu já não como tanta salada depois que eu comecei a fazer aquele prato chamado kitiária, né? Eu não preciso ficar horas cozinhando e cortando verdura e tempero e salada e tudo. Não, a minha alimentação é muito simples e olha a diferença, tá? Aí tu pode tirar, Thaís, aí, por favor. Então, gente, o exercício de autorregulação emocional, eles é mais do que vocês veem aí todos os dias, né? É também implementar rotina, né? É implementar rotinas. Por isso que dentro do processo de 30 dias eu passei exercício, né? Eu lembro que a Kelly mandou um áudio para mim, pelo amor de Deus, né? Eu não consigo ficar 24 horas sem reclamar, sempre acontece alguma coisa para eu reclamar, né? Então, não é fácil, mas todas as vezes que você se torna uma pessoa queixosa, que você sempre está com um super foco em reclamar, em ver defeito, o seu corpo também produz toxinas. E essas toxinas já prejudicam a sua mente, tá? Não é essa, não só a mente, mas também inflama seu corpo. E não é só reclamar. Não. Quando você passa a reclamar, você também está adoecendo o seu corpo, tá? Aí, como nós vimos, nós trabalhamos as nossas emoções, nós trabalhamos questão de perdoar, né? Pessoas que carregam raiva, vingança, sentimento de vingança, de ódio, sentimento de ingratidão, de remoer coisas do passado, né? Pessoas que carregam sentimento de remorso, né? E tristeza, medo, nós trabalhamos tudo isso ao longo dos 30 dias. Essas emoções, elas também danificam a estrutura celular da gente. E aí, para a gente poder dar conta de lidar com aquela situação do nosso dia a dia, o nosso corpo ele vai ganhando formas. Nosso corpo vai ganhando formas. Aí, Thales, por favor, coloca uma foto. Ai, tomara que essa foto eu tenha mandado para ti. Ai, meu Deus. Eu não me lembro se eu mandei a foto para ti. Ai, deixa eu ver. Uma foto de uma. É uma moça morena, Thales. Deixa eu. Eu mandei, Thales, aí para ti? Ela tá de camisa vermelha. Se não, eu tô mandando aqui de novo. Eu mandei para ti. E como eu estava falando, o nosso corpo, ele vai ganhando uma forma. Aí lembra que eu falo aqui para vocês? Olha, gente, quando pensa que não, você está torta, né? A cabeça está mais pendendo para o lado, o olho fica torto, né? É por quê? Porque para caber daquela situação, olha, tá aqui. Vocês conseguem perceber aí nessa linha horizontal o ombro, um mais alto e o outro mais baixo? Percebe que a cabeça está inclinada um pouquinho para a esquerda? Conseguem perceber? Vocês conseguem perceber também? Aí eu botei uma setinha, eu coloquei uma setinha assim na direção da boca também, né? Então, também tem aqui na boca tudo isso, gente, é o corpo querendo falar para vocês, ó, aqui dentro não está legal, tem coisas aqui que você precisa resolver logo, né? E aí essas emoções, esse sentimento, como eu falei para vocês, e sempre falo, elas vão sendo instaladas no nosso corpo, dependendo da emoção. Por exemplo, se eu vivo num ambiente em que eu não posso expressar o que eu penso, o que eu sinto, essa emoção vai ficar instalada onde?
aqui, ó, nessa região. Por isso que eu coloquei uma setinha na boca, né? Porque ela tem isso na boca, né? Ou seja, ela quer expressar as emoções, os pensamentos dela, mas provavelmente no ambiente que ela mora, ela não tem essa liberdade. Ou ela foi ensinada que tem que engolir as emoções. Não pode chorar, não pode falar, não pode gritar, calar a boca e ficar quieta, senão você vai apanhar mais. É mais ou menos isso que ela passou a vida toda ouvindo, né? No ombro, né? Carregando peso, né? Às vezes, mesmo que você não tenha sido criado com seu pai ou com sua mãe, mas a pessoa que te criou, a pessoa que estava ali cuidando de você, às vezes às vezes não, são o peso dessas pessoas que a gente acaba carregando. E soma-se, às vezes, com já na vida atual, né? Por exemplo, dá para ver aí o peso no ombro direito. Provavelmente essa pessoa carrega o peso, a responsabilidade do pai. E aí ela não está na força feminina, ela está na força masculina, provavelmente, né? E ao mesmo tempo que essa pessoa está carregando esse peso todo, a cabeça dela um pouco torta para o lado, isso significa o quê? Significa que a pessoa ela está sem um equilíbrio emocional. Lembra que eu falei em um dos exercícios? Vamos fazer esse exercício. Finge que aqui é uma parede, né? E se concentre em uma perna só. Lembra que a gente fez já várias vezes esse exercício? Pois é, o objetivo desse exercício é mostrar para você se você se você está num momento de equilíbrio. Se você não consegue se equilibrar numa perna só, isso significa que você não está com as suas emoções equilibradas. Você precisa colocar o eixo aqui, ó, né? E dá para notar aí pela cabeça que não, né? Que está pendendo para um lado, tá? Aí a Karina, minha face é sempre de tristeza. Como eu falei, né? Cada parte do nosso corpo vai sendo instalada as nossas emoções ou os nossos pensamentos para poder caber no lugar onde a gente mora, tá? No lugar onde a gente mora, onde é o nosso ambiente de trabalho, de escola, em casa, tá, Karina? Aí, Thales, passa a outra onde vai mostrar os olhos, onde eu fiz a análise dos olhos. Essa foto aqui é feita lá dentro do grupo Pago, tá, gente? Eu faço análise das fotos. Isso aqui é antes do processo de 30 dias. Aí, ó, aqui no olho, vocês podem observar novamente aí, ó, um olho mais fechado do que o outro. Tanto ela sorrindo quanto ela é séria, dá para ver, é visível isso, né? No olho, um olho maior do que o outro, né? O peso também da responsabilidade nos olhos, né? Olhos que tem essa marca de bolsas, né? Embaixo, ou na próximo da sobrancelha, aqui na parte de cima. Peso, né? Peso carregando responsabilidade que não é dessa pessoa, né? Provavelmente é da mãe, é do pai, é de quem está cuidando dela, né? Aí, mais uma vez, o olho mais fechadinho, né? É o olho de uma pessoa que não está mais aguentando ver aquela situação. Ela é tipo assim, eu já não quero mais ver isso. Eu não quero ver o meu pai ou não quero ver minha mãe fazendo aquilo. Isso está cansativo, tá? Inclusive, gente, eu participei de uma mentoria e teve uma teve uma senhora lá que o professor chamou para fazer um atendimento ao vivo. E, e aí, no atendimento, eu achei bem interessante. Ela compartilhou algo que é inacreditável, mas eu sempre falo aqui para vocês: as nossas palavras têm poder, né? E ela falou assim: aí tu pode tirar, Thales, aí a imagem, por favor. E ela falou assim: que ela e o marido dela trabalhavam junto numa empresa. Eles tinham uma empresa e eles trabalhavam juntos, né? Eles eram sócios. E ela tinha a sala dela e ele tinha a sala dele, e cada um tinha uma secretária.
E ela descobriu que, com o tempo, ele estava tendo caso com a secretária. Quando ela descobriu isso, ela contando lá isso nessa mentoria lá que eu estava participando. Eles tiveram uma briga muito acalorada e ele saiu de casa, ficou um tempo separado e com o tempo eles voltaram, ela perdoou ele e tal, ele jurou de pé junto que ele não estava mais com aquela mulher, com a secretária. A secretária foi demitida e tal. Aí, com poucos dias que ele tinha voltado para casa, que ele tinha prometido que tinha largado ela pega no celular dele uma conversa, que eles tinham se encontrado num motel e tal, e eles tiveram outra briga. E ela disse que nesse momento que ela estava brigando com ele, discutindo, ela disse para ele: pega as suas coisas e não fale mais nada. Eu não quero te ouvir, eu não quero ouvir nunca mais. Eu não quero ouvir a voz de ninguém nunca mais. E aí ele botou as coisas na mala e foi embora. Ela tomou um remédio para dormir, se deitou. Ela disse que isso era de tarde e ela só acordou no outro dia. Quando ela acordou, ela disse que estava um zumbido no ouvido dela. E aí, imediatamente, ela se arrumou, foi para o hospital. Quando chegou lá, o médico fez exame e ele perguntou se ela tinha sofrido algum acidente, alguma coisa assim. Se ela tinha feito é, mergulho, ido para uma piscina, algo desse tipo. Ela disse não, ela contou o que tinha acontecido, que ela dormiu, quando acordou já estava assim, com esse zumbido. Ele falou assim, perdeu 50% da sua audição. Aí ela, mas como assim, doutor? 50% da minha audição da noite por dia. Ele disse, eu não sei te explicar, mas você perdeu 50% da sua audição. Resumindo, gente, ela ficou surda. De 50%, ela só ouve 20%. Ela usa aparelho para ouvir. Então, só para vocês terem ideia, para caber no que ela falou, o cérebro dela automaticamente tirou a audição dela. Então, o nosso corpo, para caber no ambiente, né, ele vai modificar, ele vai acumular muitas emoções até modificar. E geralmente tem pessoas que, olha, nunca isso é consciente, tá? Isso é inconsciente que essas coisas vão acontecendo. Às vezes, assim, a gente sente tanta raiva daquela pessoa que a gente não quer mais enxergar ela, que quando pensa que não, você começa a não enxergar mesmo. Aí você vai para o óculos. Ou o olho fecha tanto, tanto que é visível. Um olho fica maior do que o outro, tá? Eu atendo uma senhora que, quando ela era criança, ela viu uma briga do pai e da mãe e o pai meteu a faca na mãe. Ela tem um olho bem pequenininho, o outro é normal, o outro é bem pequenininho. Na hora que ela veio na primeira sessão, eu pensei logo, eu falei, aconteceu alguma coisa na infância dessa mulher que fez ela não querer enxergar o pai dela, porque ela tem o olho direito pequenininho. E aí, nas sessões, a gente já está na quinta sessão, e eu sempre perguntava: tem alguma coisa? Ela, não, eu amo meu pai, eu gosto muito do meu pai, porque eu não sei o quê, meu pai, meu pai. Até que em uma das sessões ela lembrou dessa briga. Ela tinha 1 ano de idade, e ela lembrou, 1 ano e meio mais ou menos. Incrível, dentro da terapia ela lembrou da briga, e ela confirmou essa briga dos pais dela, que ele deu uma facada na mãe. E aí, ó, para vocês verem, né? O corpo registrou aquilo. Então, para eu poder conviver com meu pai, eu não vou mais enxergar ele. E aí o olho ficou pequeno, não desenvolveu. É inconsciente isso. Tá fazendo sentido para vocês? É difícil de entender, gente, como o nosso corpo reage, né? Então, é sobre isso, os exercícios de autorregulação emocional. É ajudar vocês a aliviar essas tensões, aliviar essas emoções, né? E eu vou compartilhar aqui com vocês o que algumas pessoas disseram ao longo do processo de 30 dias. Aí tu pode compartilhar, Thales, aí, por favor. Ah, tá, tem mais uma outra pessoa que eu mandei a foto aí pro Thales. Coloca uma moça que tá de roupa preta, Thales. Também, né, como
O corpo ele vai se moldando de acordo com a rotina também da pessoa, né? O corpo ele vai se modificando de acordo com o ambiente em que ele precisa sobreviver, tá? Pode ser no trabalho, pode ser em casa, na escola, enfim, na família, tá? Aí aqui nessa também, né, essa pessoa que permitiu compartilhar a foto dela ainda não apareceu, Thales. Ó, aqui vocês podem observar, né, eu coloquei duas setas, né, na horizontal, onde vocês podem ver aí o peso, né, que essa pessoa está carregando, é o peso do feminino, né? Provavelmente é algo que ela, tipo, o marido dela é para ele fazer aquilo e ela vê que como ele não faz, eu vou fazer. E aí fica pesado para ela. Ou talvez seja algo com relação à mãe, né? Isso aí tem que ir mais a fundo, mas pode ser também uma coisa antiga da mãe, né? Vai ver que ela viu a mãe fazer, trabalhar muito, e aí ela meio que quer ajudar a mãe, aí fica naquela cobrança, poxa, eu queria fazer alguma coisa pela minha mãe, e aí começa a ter um peso já relacionado à mãe. Ou pode ser da vida atual dela, ali do casamento, que talvez ele não está fazendo o que ela gostaria de fazer e ela pega aquela responsabilidade para ela e aí ela usa muito o seu feminino e para poder lidar com a situação, ela já começa a usar a força do masculino, tá? Aí passa para a próxima foto, Thales. Aí aqui, ó, dá para ver uma certa olheira, um certo cansaço nos olhos, né? Isso mostra também que é um cansaço crônico. Vai ver que a pessoa está gastando muita energia durante o dia para manter, é, carregar esse peso, essa responsabilidade toda, né? E aí é visível nos olhos, né? O peso dessa responsabilidade nos olhos é como se os olhos olhasse para aquela situação e dissesse: eu não aguento mais carregar isso, tá difícil, eu não quero enxergar isso, e o olho vai ficando pequeno, o ombro vai ficando torto, a cabeça vai indo para um lado, ou seja, já vai começando a tirar o equilíbrio emocional da pessoa. No caso do dela, a cabeça ainda não chegou nesse nível, tá, Kelly? Ainda tu tá centralizada nas emoções, graças a Deus. Ai. E agora pode compartilhar lá, Thalisa, o que eu falei para ti, uma das mensagens, né, compartilha aí para mim, por favor. O que que as pessoas lá do grupo têm falado sobre os exercícios de autorregulação emocional? Aí, olha só, essa primeira mensagem é uma pessoa que faz parte, ela trabalha já. Ela geralmente aparece nos exercícios da tarde. E aí ela menciona, né? Boa tarde, eu fiz o exercício de respiração para dormir e tive a sensação de sono profundo. Então, mesmo que a pessoa faça à tarde, olha só, ela sente benefícios à noite, tá? Aí pode passar para a próxima. Aí essa outra, ela falou, a música de hoje foi impactante, obrigada, né? Te salvei para ficar ouvindo e ouvindo, né? Eu desliguei a câmera porque sempre eu me emociono. Acho a letra dela super emocionante. Eu falei para ela isso, né? Que essa música mexe muito comigo e quase sempre que eu escuto eu choro, né? Porque a letra dela é muito bonita. Aí tu pode passar, Thales, para a próxima. E aqui eu vou compartilhar um áudio de uma das pessoas que estão lá no grupo. Aí tu pode colocar o áudio, Thales, por favor, também. Tem áudio, tem mensagem, né? Pode compartilhar na sequência, tá?
Eu não estou ouvindo nada, Thales. Nete, bom dia, Nete. Passando aqui para agradecer, Nete. Eu jamais imaginaria que esse simples exercício que às vezes você fala teria tão bons resultados. A questão da rinite, sinusite, eu sofro demais com isso. Quem é próximo de mim sabe que todo dia de manhãzinha é uma fadiga. Toda manhã é aquela perturbação. E às vezes eu levanto com aquela dorzinha de cabeça e depois dos exercícios a dor de cabeça some. E às vezes no decorrer do dia vai aparecendo um desconfortozinho e eu faço uns exercícios assim, dos 2 minutinhos só. Aí a dor vai aliviando e de repente ela passa. Eu falo, gente, que incrível mesmo isso. Ó. Só tenho a agradecer a você. Está sempre ali junto com nós de manhãzinha cedo e nos incentivando. E eu tô amando fazer os exercícios, tudo. E os exercícios de hoje, o primeiro exercício eu errei 3 vezes. E o segundo eu errei uma única vez só. Falei, eu tenho que pegar esse macete aqui para fazer. Mas é muito bom mesmo, ó. Fiquei maravilhada com os resultados. Falei, gente, para quem fez a primeira vez, até que não tô ruim. Mesmo assim, se eu não tivesse acertado, teria que continuar, né? Temos que continuar. Muito obrigada, Ned. E eu recebo praticamente todos os dias, né, mensagens como essas aí. Então, foi mensagem, foi áudio, né? Pode compartilhar mais um áudio, Thales, por favor. Só esse para finalizar, e aí eu quero que alguém, né, que quem quiser compartilhar suas experiências, teve umas pessoas que pediu para compartilhar, já anotei aqui o nome, né? Só mais um áudio. Oi, bom dia, Nete. Tudo bem? Nete, eu não peguei hoje a aula de manhã, mas eu amanheci bem animada hoje. Coloquei umas músicas de e essa terapia tem feito bem, esses exercícios de a gente. Não tinha feito assim, né? A gente amanhece bem mais animada, mais positiva e, e que tudo vai dar certo e que as coisas vão melhorar. E as dores realmente, eu queria agradecer muito a empenho que você tem dedicado para nos dar essas instruções, né? E é isso, né? Vocês estão vendo aí, né, os resultados. E olha que essa pessoa aqui desse áudio aí não tem nem 30 dias. Acho que se tiver muito, 15 dias que ela está participando dos exercícios e já está sentindo esses efeitos aí, tá? E teve umas pessoas que disseram que sim, que iriam comentar, que eu vou chamar olha, a Kelly ligou e na hora a câmera dela. Ah, então. Aí ela quer compartilhar e a experiência dela, quer compartilhar com vocês os benefícios de resultado que ela vem tendo, né? Pode ficar à vontade, Kelly, é toda sua o microfone. Então, gente, boa noite. Eu resolvi ligar a câmera porque parece que se torna mais real, né? Quando a gente vê a pessoa, ouve a voz dela. E eu não vou me estender muito, não, porque eu acho que muita gente que está participando, os benefícios só são positivos, né? Como a Nete mesmo já mencionou, todos os dias ela recebe muitas mensagens, muitos relatos, e é realmente isso, é impressionante. Como é importante
a gente cuidar da nossa saúde física, mas a mental, ela fecha assim com chave de ouro. E eu já faço o tratamento da terapia já tem algum tempo. E a Anete, ela fala assim para mim, você me incentiva. Eu falei, não, quem me incentiva é você. E às vezes, quando eu estava em uma sessão, ela falava assim, que depois ela falou assim, você me incentiva, porque quando você me vinha com algumas interrogações, eu falava assim, eu tenho que ajudar ela de alguma forma, porque é um pacote, gente. A terapia, ela vem. Quando ela apareceu com esses exercícios, e eu tenho uma rotina que as pessoas que me conhecem sabem que ela não é fácil. A NET me ajudou e me ajuda até hoje a reorganizar algumas coisas. E aí eu falei assim, NET, eu já estou acordando muito cedo. Se eu acordar mais meia hora, eu não dou conta da minha rotina. E por incrível que pareça, eu fiz o teste antes do grupo pago e acordei. Eu senti uma energia fora, era surreal. E não senti o cansaço depois do almoço, que normalmente a gente procura. Eu tive que já fazer os exercícios para aprender a desligar, porque eu não conseguia. Tipo assim, era uma energia que é só sentindo mesmo, e as pessoas que já estão fazendo, já sentiram, estão sentindo o benefício. Então, assim, não tem como explicar, é benéfico, é como a Neide mesmo mencionou, é uns exercícios tão simples que você fala assim, cara, só precisa de disciplina, constância, perseverança, porque tem resultado. Vai ter dias que a gente vai estar mais cansado, a gente vai fazer o exercício, mas faça. Tenha constância, porque resultado tem. E eu sou prova viva disso, que resultado tem. Obrigada, viu, Kelly? Tem dia que a Kelly disse assim, né, tia, eu vou com meu olho fechado. Aí quando dá no meio do exercício, eu já tô com meus olhos abertos, cheio de energia. É, eu também sou assim. Tem dia que eu me levanto aqui batendo nas paredes. Ai. Aí a outra pessoa é a minha irmã, a NASA. Fica à vontade aí, mana, para falar. Ainda não ligou o microfone. Ainda não ligou. É porque eu esqueci. Aí, agora ligou. Agora ligou. Vixe, mas tá perto. Ai, é todo seu microfone. Pode compartilhar aí. Boa noite, todo o grupo. Eu também, para quem não sabe, eu sou irmã da Nete. E há algum tempo eu venho fazendo terapia com ela, através da terapia. Eu sempre fui muito curiosa para essas coisas, né? Eu acho que de nós todos, nós somos oito irmãos, eu acho que a mais curiosa é eu, né, Nete? É. Aí eu falo que eu assisto ela desde as primeiras lives e E eu sou curiosa, assim, para investigar pensamentos, sentimentos, essas coisas. E aí, quando ela me apresentou a terapia, eu fui entender muita coisa. Na terapia, eu descobri o porquê de muita coisa. Até que num dos últimos vídeos que a gente teve, assim, que tu fez, acho que no começo do mês, para apresentar, né, esse projeto, eu aprendi o porquê que eu sou tão exigente comigo mesmo, que às vezes é uma coisa que está faltando em mim, que eu quero para mim e eu tenho raiva de outra pessoa. Então, eu entendi isso aí, porque disso, achei tão interessante. Aí, hoje em dia, quando eu vejo alguma coisa que me incomoda, eu lembro disso. Aí eu tento respirar e entender. E outra coisa desses exercícios que eu perdi muitos dias, porque a minha rotina é quase igual da amiga aí passada, é muito puxada, e eu não vou nem culpar a rotina, às vezes é constância mesmo que a gente tem que ter. E durante esse período, eu acho que eu devo ter assistido umas 15 aulas. Mas eu percebi uma diferença enorme. Eu tenho enxaqueca. E de um tempo para cá, eu percebi isso aqui assim, maxilar, eu percebi que quando eu estou com enxaqueca, ele fica muito tenso. Às vezes ele fica tão tenso que eu não consigo, assim, relaxar. E às vezes, quando mais ele fica duro, eu falo é duro, tenso mesmo, mais a cabeça dói. Pode tomar o remédio que for, a dor não passa.
Aí essa parte aqui do pescoço também, eu percebi que estava muito, tipo, rígida mesmo. E aí, com esses exercícios que a Nath apresentou no começo, eu falei até para minha mãe, para nossa mãe, falei, uns exercícios tão bestas, desculpa a palavra, mas que tem um resultado incrível, incrível mesmo. Que esse resultado aqui dessa parte para cá, do rosto, do pescoço para cima, eu achei extraordinário. E até que eu estava para dormir, acordava na madrugada com insônia. Aí eu me lembro, lá na cama, às vezes eu não quero levantar, eu fico fazendo no rosto. Loguinho, relaxa o pescoço e eu consigo descansar, consigo dormir. Eu descobri isso aí, o segredo, porque eu não sabia o que fazer com essa parte aqui do maxilar, que estava ficando muito tenso. E o remédio é o exercício, eu descobri, fiquei impressionada. É uma coisa tão fácil e tem um resultado extraordinário. Eu só tenho a agradecer. Obrigada, Mana, e que Jeová continue abençoando você com seus conhecimentos para passar para a gente. E Obrigada. tirar nossas dores, né, mano? Eu aprendi muito, aprendi até, sem falar em outras dicas, né? Eu aprendi até como é que fala? A me programar, a fazer projetos, a fazer planos, né? E Uhum. agradecer o caderno da gratidão. Então, é muitos hábitos que a gente vai mudando, às vezes para a gente é pequeno, mas tem uma diferença enorme, né? Na nossa vida. Uhum. É isso mesmo, tem uma diferença enorme em todos os sentidos, de dentro para fora, né, mano? De dentro para fora, é verdade. Uma diferença enorme. E é Uhum. constância, igual a nossa é constância, e os resultados vão aparecendo, né? Isso, muito bem. E a Elane também quer compartilhar. A Elane começou a fazer há poucos dias, né, Elane? O microfone é seu, pode ficar à vontade para expressar aí a sua experiência, os seus benefícios. Eu acho que travou da Elane. Caiu. Travou e caiu. Ah, e Rosane, dá para te falar? Oi, boa noite. Boa Sim, sim. noite. A Roseni, ela começou em fevereiro, tá? Ela tá há muito mais tempo do que todo mundo aqui. Pode comentar, Roseni. Então, assim, foi muito positivo, né? Esses exercícios, é assim, incrível como essa ação que eles têm realmente nas nossas emoções, né? E eu lembro, assim, que uma vez eu fiquei, assim, tão eufórica que eu coloquei no grupo até que eu me sentia como que ligada no 220. Aí depois eu parei para refletir, eu pensei assim, eu acho que as pessoas viram como um exagero da minha parte, mas não foi. Até a moça aí, né, comentando a Kerli, né, que É, ela também ficava tentando ver como se desligar, né? Então, que eu até também mencionei lá uma vez, assim, que às vezes aquela indisposição, tipo aquela preguicinha que a gente sente no momento, não querer sair da cama, levantar, depois dos exercícios, aquilo some, não existe mais. Então, é maravilhoso, assim, essa experiência, ela é muito positiva. Esses exercícios, né? Muito positivo uhum, para a mente que reflete no físico, né? Então, foi muito sim. positivo. Teve uma vez um exercício que depois ele teve uma reação biológica, né, em mim. Eu fiquei assim, perplexa como ele, a reação que teve, né? Então, o que aí você mencionava lá, que ele era normal, natural, aqueles exercícios, eles fazem a gente liberar um pouco, né? A gente relaxa e faz um bem imenso, né, para o nosso físico, ele reflete o físico, nosso biológico, então assim, foi maravilhoso. E esses exercícios, quando eu disse assim que a gente fica tipo ligado no 220, aquela disposição, aquela energia que a gente, o nosso corpo libera, que a gente, eu mesmo disse assim, da onde está vindo tanta energia que eu Energia. não estava, né? Ai, meu Deus. Então,
eu achei assim interessante que às vezes quando a gente pensa que não tem, que tá, eu tô nas últimas aqui, aí de repente esses exercícios fazem o nosso corpo tipo acordar e se e dar uma alavancada assim no nosso físico. É maravilhoso demais. É É, muito positivo, tudo de bom, tudo de positivo eu achei. Maravilhoso. e Rosine, só Só fazendo para saber, né? só fazer para viver, para sentir essa experiência maravilhosa. Maravilhoso. Só mesmo quem vive isso para a gente saber como é que a gente sente, mas é top, top mesmo. É isso. Obrigada, viu, Rosine, por compartilhar a sua experiência também, tá? E olha só, quer falar, Kelly? Ah, tá, pode ligar aí teu microfone. Gente, eu esqueci de compartilhar uma coisa e eu voltei aqui para isso. É, eu sou testemunha de Jeová, então uma coisa que a gente escuta muito é assim: quando você decide servir a Jeová, seus problemas vão sumir? Não. Mas andar com Jeová, a gente vai saber lidar com os problemas com mais serenidade, paz e tranquilidade. A terapia, ela não é diferente. Quando a gente começa a fazer a terapia, inicia a terapia, a gente se descobre como a gente funciona. A gente consegue ver o outro de outra forma. A gente tenta consertar os, o, algo em nós para que a gente melhore, para que a gente tenha qualidade de vida. E esses exercícios, ele veio, a terapia, ela vai acabar com seus problemas? Não. Mas da mesma forma, quando a gente anda com Jeová, os nossos problemas não vão sumir, mas a gente vai saber lidar. E os exercícios é isso. Ele mantém equilíbrio na gente. Uma coisa que a Nete falou para mim, coloque 3 coisas importantes nesse dia que você tem que fazer. O que você conseguir fazer a mais é bônus. Não se cobre. Entende o que os exercícios faz com a gente? Equilíbrio. Então, só faça. É prazeroso demais. Não dá para explicar o que a gente está, o que nós já estamos fazendo, os benefícios. Só faça. Inês, muito, muito, muito obrigada, viu? Obrigada também aí por compartilhar seus benefícios, a sua experiência, né? E pegando o gancho do que a Kerly falou, inclusive tem um discurso da TV Broadcast da Escola de Gilead, né? Tem uma frase que eu nunca esqueci lá, de um discurso de um irmão. Ele falou assim: por mais que venha a perseguição, os problemas, não tem como Jeová tirar isso da nossa vida, mas ele pode nos dar ombros fortes para conseguir suportar o peso desses problemas, né? Dessas oposições, dessa perseguição. Eu anotei essa frase, eu nunca esqueci. Ah, tem uma pessoa querendo entrar aqui. Então, assim, o, o que a Karen quis dizer, eu lembro muito também da ilustração da semente, né? Então, nós plantamos uma semente e quando essa semente começa a crescer, o galho dela é muito frágil. Qualquer coisinha ela quebra, qualquer coisa ela murcha. Então, é muito delicada. Mas vocês já observaram uma árvore? É necessário você aguar ela todo dia? Não. Agora, uma plantinha, aquela árvore, quando ela é pequenininha, se ela não for aguada, ela morre, né? Então, da mesma forma acontece com o nosso emocional, né? O nosso emocional, quando nós somos criança, a gente consegue lidar ali com aquela situação, porque nós somos muito, por assim dizer, inocentes, né, com relação àquela situação, e também por não entender, por não dar nome para aquelas emoções, você meio que vai sobrevivendo. Só que quando você chega na fase adulta, você ainda está com aquele emocional daquela criança fragilizado, né? E aí você cresce e qualquer coisa que aconteça, você se desmorona, né? Desmorona literalmente. Você às vezes vai parar no hospital ou fica de cama, não sai de dentro de casa. Enfim, por quê? Porque o emocional muito fragilizado.
E no nosso primeiro encontro, eu falei algo para vocês, eu vou só repetir. Se hoje, por esses problemas externos, já te deixa assim, de cama, agora pare e pensa quando vocês passarem por algo muito mais pesado, muito mais grave, muito mais difícil de lidar, com uma perca de alguém amado. Já imaginou um filho, o marido, a esposa, alguém da sua família falece e você ainda está com esse emocional fragilizado? Como é que você vai lidar com isso? Como? Tá entendendo? Ou então, digamos que você contrai uma doença que não tem cura. Imagine você com o emocional fragilizado. Essa doença vai te consumir da noite para o dia. Ou então, você está numa situação em que está dando trabalho para as pessoas à sua volta. Gente, isso é cansativo. Se é cansativo para você estar doente, agora imagine você ainda está dando trabalho para as pessoas à sua volta. E se você é jovem, imagine aí passar ainda 30, 40 anos dando trabalho para os outros. Por quê? Porque você está doente emocionalmente e a tendência é só piorar. Então, a nossa vida é algo tão precioso, é tão único, né? Tão único. Como é que eu vou desperdiçar essa minha vida preciosa numa cama, chorando as pitangas, com ansiedade, com depressão, com insônia e dando trabalho para os outros? Não, gente, a vida ela não foi feita para isso, não. Né? O que acha da babosa? Ah, tá. Depois eu vou falar sobre isso, tá, Karina? Então, a nossa vida é muito preciosa, gente. É muito preciosa para a gente desperdiçar ela assim, à base de remédio, de ficar em casa, de não aproveitar. Tem tanta coisa linda, tanta coisa maravilhosa, gente. E se você é doente assim, você não vai ver nada disso. Você não vai criar dentro de vocês aquela fé de que haverá um mundo melhor, né? Por quê? Porque é tanta coisa ruim que você vive que você fica desacreditado de que há melhora, de que há solução, tá? Então, esse encontro é para fechar, né? Encerrar o nosso ciclo do mês de março. Eu sei que vai ficar alguns materiais pendentes que eu vou ainda mandar para quem está no grupo pago. As pessoas que estão lá no grupo gratuito, é muito bom o que vocês estão fazendo, mas como vocês viram, essas pessoas que comentaram aqui, elas estão no grupo pago e elas sentem ali aquele acompanhamento de perto. Claro, né, gente, que não é individual, eu não atendo individualmente, é um atendimento em grupo, mas ele já ajuda muito, porque eu sei que muitos de vocês que estão aqui não têm condições de pagar ali um processo terapêutico semanal, um processo individual. E como disse a Kelly, esses exercícios, esse acompanhamento que eu estou trazendo dentro de grupos, eles complementam a terapia. Então, quem pode fazer a terapia individual, ótimo, excelente, né? Mas esses exercícios aqui e o acompanhamento lá dentro do grupo complementa. Vocês viram a minha foto, né? Do meu antes, quando eu não fazia terapia. Aí eu fiz terapia, vocês viram como é que eu estava, né? Melhorei, melhorou. Mas eu fiquei melhor depois que eu comecei a fazer a aplicação da terapia integrativa na minha vida. Não é verdade? Vocês viram lá o meu antes, meu durante e atualmente. E eu ainda tenho fé de que ainda vou melhorar ainda mais o meu aspecto, né? Tanto aparência física como cabelo. Enfim, então, eu tenho certeza que ainda tem muito a melhorar, né? É muito pouco tempo para, porque, como eu falo para vocês, não é comprimido, não é nenhum tratamento invasivo, é tudo muito natural. Então, tudo que é muito natural demora. Assim como se você pegar uma semente e colocar um monte de produto químico nela, ela rapidinho vai crescer e vai dar fruto, mas o sabor dela nem se compara com aquela que levou tempo para crescer, se desenvolver e dar fruto, né? Tira aí pela. Eu falo assim por experiência própria, que na família do meu marido eles têm roça, e quando a gente come a banana de lá da roça, o sabor é totalmente diferente da banana que a gente compra no supermercado. Né? É tanto que você compra a banana no supermercado verde, no outro dia ela está podre na tua casa, que eu não entendo isso.
Né? Você compra verde no supermercado, você traz para casa, ela apodrece. Eu não sei por quê, qual é a mágica que tem lá no supermercado que ela não apodrece, mas você chega na sua casa, a banana fica madura da noite pro dia e já tá podre, né? Então, assim, a mesma coisa acontece com o nosso emocional, com a nossa saúde, né? Tudo que é tratado com muita velocidade, você vai ver mais lá na frente aquilo ali meio, né, sem muito encaixar, sem muita firmeza naquele tratamento. E agora, coloca um tratamento natural, né? E eu sempre falo aqui para vocês, né? A rotina é algo essencial para a nossa saúde mental e física, tá? Então, quem tiver interesse em participar do grupo, vai abrir agora o mês de abril, a nova turma. E quem já estava comigo na turma do mês de março, né? Vou compartilhar lá o valor de como é que vai ficar o mês de abril e o que a gente vai trabalhar dentro do mês de abril, né? Quem já fez comigo a primeira jornada aí no mês de março, vai intensificar o mês de abril. Vou trazer mais coisas, a gente vai se aprofundar ainda mais, porque, como eu coloquei lá hoje de manhã no áudio, né? Uma semente, ela tem começo e meio, né? Então, nós tivemos o começo, vamos ter o meio agora. Então, o começo foi o quê? A gente foi trabalhar, tirar aquelas emoções. Vocês aprenderam a fazer o exercício de respiração, aprenderam como Ai, quem foi que, não me lembro quem foi de vocês que falou aí, né, sobre, foi a NASA, né, que falou aí, né, eu aprendi a me observar melhor, não cobrar dos outros, porque aquilo que eu estou cobrando nos outros é o que eu tenho que cobrar em mim mesmo, é o que eu tenho que mudar em mim, né? Então, esse aprendizado parece tão bobo, né, mas como assim eu não sabia de uma coisa dessa? Às vezes a gente não sabe, alguém tem que vir nos ensinar, alguém tem que vir e abrir nossos olhos, trazer essa clareza, trazer direcionamento, e é isso que eu trago, né? Não é individual dentro do grupo pago, mas o acompanhamento é mais de perto. Eu não consigo acompanhar lá no grupo gratuito dessa forma, tá? Mas quem está lá no grupo pago, eu acompanho bastante, bem de perto, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que estava precisando de uma orientação para ela tomar uma decisão. Eu não dei a resposta para ela, eu não disse, ó, tu vai fazer assim, 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 mas eu dei um direcionamento para ela, né? E com certeza, ela aplicando aquele direcionamento, ela vai ter bons resultados, né? Mas cabe a ela usar a direção que eu dei para ela ter ali um bom resultado na decisão que ela precisa tomar. Mas se ela não tivesse essa direção, provavelmente era dali para pior, na situação em que ela se encontra. Então é sobre isso, viu, gente? A vaga já está aberta. E quanto é que vai custar, Nete, essa turma? Aí, coloca aí, Thales, o pôster, por favor. Então, essa próxima turma do mês de abril, né, que vai ter todo esse acompanhamento, nós vamos começar do começo, né, porque muita gente aqui já pegou pela metade, não teve a base, e a gente precisa da base para a gente poder se fortalecer, né? E quem já está comigo vai ser um outro processo, claro que vamos continuar tendo os exercícios, mas a gente vai colocar mais coisas aí, tá bom? Nesse processo. E quem tiver interesse em fazer, Leti, eu quero muito fazer no mês de abril, mas o meu cartão de crédito ainda não está passando, só passa lá pelo dia 5, a gente conversa como é que faz direitinho. Minha internet está acabando. Tá bom, Elaine. Boa noite também, que já está finalizando. E se quem tiver interesse em continuar no mês de abril, né, lá do grupo pago, né? O valor é outro, tá? Não é esse valor aqui, tá? Então, olha só, dentro desse processo de 30 dias, quem vai começar a nova turma no mês de abril, o que que a pessoa vai ter? Se a pessoa fosse fazer 30 dias de sessões de terapia individual, ela ia gastar 8.250. Você vai passar 30 dias comigo e não vai pagar isso, né? Claro que a diferença é que não é individual esse acompanhamento, mas é um acompanhamento bem de perto, né? Você vai ter a sessão de análise, como você viu lá, né? Eu fiz aquela sessão de análise lá naquela foto da Natália, da Kelly, né?
Então, eu trago essa sessão do antes e do depois, eu dou ali um feedback para a pessoa, né? Não é uma sessão de análise profunda, né? Mas já é uma sessão em que você já vai olhar para o seu corpo e já vai enxergar isso no seu corpo, tá? Mas se você tiver interesse em fazer uma sessão de análise dessa bem profunda, em que eu trago toda uma explicação dos pés à cabeça e te dou ali um gráfico e tudo, aí o valor é esse, tá? De 497,90, mas isso aqui não faz parte daqui do processo, né? Uma análise completa. É só uma análise do antes e do depois, tá? Um protocolo personalizado de fitoterapia, aromaterapia, de 1.497. Teve pessoas que não me pediu, mas quem teve interesse, eu passei um protocolo, né? Por exemplo, vou dar o exemplo da Kerg, ela pediu, eu passei um protocolo para ela. É os 30 áudios motivacionais, uma playlist de exercício de autorregulação emocional para ajudar a melhorar o sono, né? Para tirar o estresse, ansiedade. Então, tá lá a playlist que eu já passei. Um protocolo de rotina e mudanças de hábito, né? 397,90. E quatro encontros ao vivo, 1.100. Tudo isso daria o quê? 14.758 reais. Mas para vocês, no mês de abril, como eu sempre falo para vocês, que eu quero muito que ajudar vocês de alguma forma, que eu sei que não é fácil pagar ali mensalmente terapia, dentro desse processo de 30 dias, vai ficar 10 vezes de 149,90. Daí você pode parcelar de 10 vezes, né? Então, 149,90 de 10 vezes ou à vista de 1.497,90, tá bom? Aí esse valor vai ficar até quarta-feira, até o dia 1º. Ah, Nete, eu quero muito pagar esse valor, porque dá no meu bolso esse valor. Então, manda mensagem lá para mim, lá no privado. Não dá para passar o meu cartão, já, tá bom? Passa lá, a gente conversa e vê como é que faz para passar. Teve pessoas da turma do mês de março que passou o cartão no dia 5 e tá tudo certo, tá? E ela já está finalizando, né, o mês e conseguiu ter o acompanhamento dos 30 dias. A gente conversa e negocia lá, tá bom? Depois eu vou colocar esse encarte lá esse pôster lá no grupo para vocês verem o que que vocês vão ter acesso durante esses 30 dias, né? E o pessoal que já está me acompanhando no grupo pago lá vai ser uma outra coisa, outro valor, tá bom? Depois eu compartilho lá com vocês. E alguém tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, fica à vontade, levanta a mãozinha, ou então liga a câmera, liga o áudio, né, compartilha. O nosso encontro hoje era para falar um pouco sobre o meu antes e o depois, o meu antes, durante e depois, né? E eu espero que tenha ajudado vocês, a abrir a mente de vocês para vocês enxergarem, né, que a terapia é bom, mas esse processo dos exercícios de autorregulação emocional complementa muito mesmo todo o nosso processo, né? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, fica à vontade. Ou então cale-se para sempre. Não, para sempre não. Pode ligar o microfone, irmã Helena. Pronto, boa noite.